Em nosso estudo de hoje, a lição 54 do livro Religião dos Espíritos, e tem por título Jovens. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. Ao mapa de orientação respeitável que trazem, das esferas superiores a transparecerem do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiadas no berço, outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis partidos daqueles mesmos, de quem contavam colher as diretrizes de aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade quando mais necessitavam de apoio amigo junto de outros que transitam na terra. A feição de aves, de ninho desfeito, largado, sem rumo, a tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios volútabulos do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufrago da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhe a consciência. Ensina-lhes o verbo aprimorado em lavoura acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes na glorificação do caráter e afoga-lhes a alma no delírio do álcool, na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moça no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade, e todo menino e moça transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a lutar, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Olha, é um desafio muito grande quando a gente vai falar dos nossos jovens, porque a gente sabe que todos somos espíritos imortais e que nessa jornada evolutiva nossa, todo mundo passa pelo período da infância e da juventude, não tem para onde correr. A gente lembra até que no livro dos espíritos, os espíritos têm um determinado momento que fala assim, né, que não é em todo lugar que a infância é tão obtusa como aqui. Usa esse termo obtusa, porque realmente é um período longo de tempo, né? Você para ver, assim, normalmente tanto os espíritos como a psicologia moderna dizem que até os 7 anos de idade o espírito ainda não colocou o pé totalmente no mundo material, ele fica meio que lá e meio aqui, e por conta disso ele tem até alguns amigos imaginários aí até os 7 anos. Mas depois de 7 anos de idade, botou o pé na vida material, ainda vai ter um período até chegar na adolescência, aí por volta dos 12 anos, 13 anos de idade, em que também precisa de muitos cuidados nossos. A psicologia pede que quando for chamar a atenção na forma de educação, né, dos filhos até 7 anos de idade, que se esclareça imediatamente e faça bastante referência ao motivo pelo qual ele está sendo chamado a atenção, porque se deixar passar 1 minuto, ele não vai saber mais por que ele está sendo chamado a atenção. Ele não vai guardar da maneira que a gente queria que guarde. Depois dos 7 anos, não, depois dos 7 anos também, aí a gente vai sempre usar a razão, né? Vai justificar por que a gente está chamando a atenção. Então, até os 7 tem que ser imediato, não precisa nem de explicação, só mostrar para ele que não pode fazer aquilo ali, não pode colocar o dedo na tomada, não pode chegar perto de janela, enfim, não pode e acabou. Depois dos 7 anos, não pode, porque se você cair vai se acontecer, tem que dar essa justificativa. Mas o desafio nosso é a gente pensar assim, a gente precisa, em primeiro lugar, preparar nossos filhos, nossos jovens,
para enfrentar as dificuldades do mundo. Então, principalmente, dele desenvolver a sua autonomia, a sua independência. O problema é que isso nem sempre acontece. O Emmanuel enumerou aqui várias situações que os jovens podem passar, desde a orfandade até os maus exemplos que podem pegar dos pais e levar para as suas vidas. Mas a frase final do estudo dele hoje, ele falando assim: recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, qualquer procedência, é filho dos meus amigos, é amigo dos meus filhos. Vamos receber todo mundo como se fosse próprio filho, estimulando neles amor ao trabalho e iniciativa da educação, trabalho e educação. E, ao mesmo tempo, ele vem de chamar a atenção para a gente que a nossa função é velar e compreender. A gente lembra que o próprio Chico Xavier, de maneira muito marcante, que até para a gente mesmo, quando a gente assistiu o programa Pinga Fogo a primeira vez, há cerca de 20 anos atrás, quando o filme ficou disponível na sua integridade. Então, o que acontece? O Chico fala assim: nós vemos de 4 decênios, na época, no programa Pinga Fogo, em 71, a gente vem de 4 decênios ouvindo jovens e educadores e pais, jovens revoltados e buscando fuga no álcool, nas drogas, na rebeldia, por conta do autoritarismo que está sendo imposto pelos pais, e, ao mesmo tempo, pais que não conseguiram escravizar os seus jovens aos seus pontos de vista, também entrando em processos muito complicados. Então, a gente precisa velar e compreender. Então, vamos procurar aqui entender melhor o que significa velar. Velar. Os jovens precisam aprender a falar o idioma do local em que nasceram. A gente pode estar aqui no Brasil agora, mas poderia estar na Indonésia. Hoje teria que aprender uma língua completamente diferente. Depois que aprendeu essa língua, a gente precisa também aprender os costumes sociais para poder ter maneira de a gente estar entrando em contato, em comunhão na comunidade que a gente vive. Ponto. Quando se começou a fazer isso, eu tenho que estimular sempre o papel da educação e o papel do trabalho. Mas vamos colocar uma coisa aqui, né, gente? Quem vai escolher a profissão tem que ser os nossos filhos. A gente não pode impor a eles que eles sejam essa ou aquela carreira, porque a gente pode estar correndo grave risco de estar levando nossos filhos para o caminho da infelicidade, porque eles são espíritos imortais, eles têm também a missão deles a cumprir. Da mesma maneira, a gente não precisaria nem falar, mas sempre é bom falar também, né, dos pais e as mães que querem escolher o companheiro ou a companheira, ou então ficar: eu queria tanto que meu filho namorasse aquela menina, eu queria tanto que... Também é caminho complicado, porque quem vai escolher é ele, porque é ele que vai viver com aquela pessoa e vai se relacionar com aquela pessoa. E a gente fica aí como uma lição que eu ouvi uma vez e guardei aqui comigo. Cada vez que eu me desentender ou de alguma maneira entrar em conflito com meu genro, com a minha nora, eu estou afastando de mim, na verdade, o meu filho, porque ele que elegeu conviver com aquela pessoa para essa encarnação. E, em seguida, a gente procurar ler com muita calma essa lição de novo e ver: será que a gente está deixando alguma falha em algum desses pontos aqui? Ser lançada a orfandade, será que ele está... Porque às vezes tem orfandade até dentro da própria casa, né? A gente sabe disso. Porque a gente está falando, o órfão hoje não é mais aquele conceito apenas do pai e da mãe que desencarnou. Tem filhos órfãos de pais encarnados. E mais ainda, filhos órfãos de pais encarnados morando sob o mesmo teto. Então a gente precisa estar de olho aberto muito para isso. Mas ele vem trazer um monte de exemplos para cá para a gente, em que a gente, vamos lá, o que acontece normalmente? Pede-se-lhe o porvir, mas arruína o presente, porque ele quer buscar daquela maneira e eu quero que seja de uma outra maneira. Engrinalda-se-lhes a forma, mas perverte-se a consciência. Olha que coisa interessante. Ou outro parágrafo que fala: você quer estimular a beleza da virtude, mas zomba deles cada vez que eles não entrem na animalidade inferior. Então, o primeiro requisito para você ser um educador, já dizia o grande filósofo, né, é você ser educado. A gente precisa primeiro buscar a educação constante, depois virar para os nossos filhos e falar: eu também sou um espírito imortal, também numa luta muito grande, tenho muitos defeitos, porque quem está aqui na Terra não é perfeito ainda, precisamos muito ajudar o outro. Eu estou aqui na função agora de responsável por você, até mesmo perante a lei civil nossa,
Mas você é um espírito imortal, você tem a sua missão a cumprir e eu estou aqui para te ajudar no que der e vier. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.